Irmãos, hoje é dia 11 de setembro de 2015 e eu quero deixar mais uma breve mensagem com vocês, e dessa vez ela é baseada em Filipenses 1, dos versículos 3 até o 6. O texto diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses dizendo que se lembrava deles e dava graças a Deus por tudo o que recordava deles e orava sempre por eles. Quando nós olhamos para esses versículos, nós lembramos, nós percebemos quais eram as lembranças que o apóstolo Paulo tinha acerca dos filipenses e que fazia com que ele desse graças a Deus por eles. A primeira lembrança era a obra dos filipenses, a obra dos filipenses. E essa obra dos filipenses, o apóstolo Paulo menciona, especialmente no capítulo 4 dessa epístola, que essa obra envolvia a participação deles no Evangelho, a cooperação. Versículo 5 diz aqui também a cooperação ou a comunhão, a koinonia deles no Evangelho. Ou seja, os filipenses participavam do trabalho do apóstolo Paulo. Como? O capítulo 4 e outros elementos da carta mostram que eles cooperavam, que eles ajudavam através de bens materiais, de ofertas, enviando para o apóstolo Paulo ajuda desde o começo. Eles também sofriam com o apóstolo Paulo e eles também lutavam juntos pela fé evangélica, como o apóstolo Paulo menciona aqui também na sua carta. De modo que aquela igreja, a igreja dos filipenses, era uma igreja que participava do trabalho de evangelismo, da expansão do reino, auxiliando o apóstolo Paulo, que era um missionário, auxiliando o apóstolo Paulo, que era um obreiro, e realizando também essa obra de expansão. De modo que o apóstolo Paulo, quando lembrava dos filipenses, ele dava graças pelo trabalho deles, o trabalho dos filipenses. E isso fazia com que ele se alegrasse e orasse ainda mais por eles. E a segunda razão pela qual o apóstolo Paulo, quando se lembrava dos filipenses, louvava a Deus e orava por eles, era o trabalho de Deus neles. Era o trabalho nos filipenses, o trabalho nos crentes de Filipos. Esse trabalho, o apóstolo Paulo menciona no versículo 6, ele diz que estava plenamente certo que aquele que começou boa obra neles, boa obra em vós, ele diz. Essa expressão, boa obra, evoca a criação de Deus lá no comecinho, lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus realizou a obra da criação e essa obra era boa. Agora ele realiza uma nova obra de criação. Por isso a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criação ou nova criatura, como dizem algumas traduções. Porque o crente, quando ele se converte, ele é isso. Ele faz parte da nova criação de Deus. E essa criação de Deus, assim como a primeira, é boa. É uma boa obra. Deus realiza uma boa obra no crente a partir da sua conversão. E o apóstolo Paulo se alegrava com isso, quando se lembrava disso, que Deus estava realizando uma boa obra nos crentes desde a sua conversão e ele iria completá-la. Ou seja, essa obra seria uma obra crescente, progressiva. O apóstolo Paulo iria completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É uma alusão à parousia, à volta de Cristo. Até aquele dia, Deus vai trabalhar nos crentes, aperfeiçoando os crentes. Irmãos, o mundo
vai apodrecendo aos poucos. As pessoas do mundo, as pessoas sem Cristo, elas vão de mal a pior. Seus conceitos se tornam cada vez mais sujos. O seu procedimento vai sendo mesclado, vai sendo marcado, vai sendo maculado por vícios novos, por linguagem cada vez mais ruim, mais feia, mais marcada por termos chulos, por pensamentos vãos. O mundo vai assim caminhando cada vez mais para o abismo, se sujando e apodrecendo cada vez mais. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, porque Deus está realizando uma obra nos crentes. Por isso os crentes não podem se converter e começar a piorar. Não existe isso. Não existe a possibilidade de alguém se converter, ser alvo da obra de Cristo, da obra do Espírito Santo, da boa obra de Deus e começar a piorar, começar a decrescer no seu caráter. Não, para nós é impossível, para os crentes é impossível uma conversão para pior. É o contrário, aquele que começou boa obra em nós, ele vai nos santificando, vai nos purificando, vai fazendo com que frutifiquemos, vai fazendo com que nós nos tornemos crentes melhores na medida em que vai trabalhando em nós. O apóstolo Paulo, então, quando se lembrava dos colossenses, dava graças e orava por eles, pelo trabalho dos filipenses e pelo trabalho nos filipenses. E assim, então, ele se alegrava, mesmo estando preso. A minha expectativa é que essa obra dos filipenses também seja a obra dos irmãos, a cooperação do Evangelho. E que a obra que Deus fez nos filipenses, Ele continue também a realizar em vocês. Que Deus te abençoe.